Fala galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Aqui quem fala é o professor Eugênio e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, que é aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISM por meio da resolução de questões de provas anteriores. Seguinte galera, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência no estudo da Química do PISM 3 com a parte de equilíbrio químico. Dessa forma só vai faltar a parte de eletroquímica para a gente cumprir todo o conteúdo programático de Química do PISM 3. Beleza? Bom galera, basicamente eu vou seguir a mesma métrica que eu venho seguindo para as aulas anteriores. Eu vou resolver com vocês questões sobre o tópico da aula, além disso vou fazer uma revisão teórica para que ninguém fique perdido no decorrer da aula, beleza? Bom, agora sem mais delongas vamos iniciar nossa aula. Conforme havia prometido, antes de iniciar a resolução das questões, vou fazer uma revisão teórica breve dos principais tópicos de equilíbrio químico, para que ninguém fique perdido no decorrer da aula. Eu acredito que essa revisão breve que eu vou fazer vai facilitar a compreensão das questões, beleza? Acredito que em pouco mais de 10 minutos aí a gente consegue revisar tudo, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos entender qual que é a ideia básica de equilíbrio químico. Sempre que a gente for pensar em equilíbrio químico, a gente vai ter que lembrar de um símbolozinho. Qual o símbolo que é esse, Eugênio? Esse símbolo aqui, das duas setas, uma apontando para a direita e outra apontando para a esquerda. Esse símbolo aqui é o símbolo que indica equilíbrio químico. Então, sempre que em uma questão você observar esse símbolozinho aí, a gente vai estar trabalhando com uma situação de equilíbrio químico. Mas, por definição, o que seria equilíbrio químico, Eugênio? Antes da gente entender bem essa ideia de equilíbrio químico, a gente vai ter que entender bem a ideia de reação direta e reação inversa. Como assim, Eugênio? Olha só. Essa dupla seta, galera, ela basicamente indica que essa reação ela pode acontecer em um sentido ou outro. Mas como assim, Eugênio? Vamos lá. Se a gente observar essa reação aqui, é uma reação entre gás e nitrogênio, gás e hidrogênio gerando amônia. Né? Se a gente pensar no sentido da setinha da direita, né, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a formação de amônia a partir de N2 e H2, certo? Pensando nessa setinha da direita, a gente tem a formação de amônia. Tá? Esse sentido para a direita é a chamada reação direta, beleza? É o sentido convencional que a gente está acostumado. Né, lá na parte de reações químicas, estequiometria, enfim. Então, esse sentido que a gente já está acostumado é o sentido da reação direta. Agora, olha só, note que tem essa setinha aqui apontando para a esquerda também. Essa reação, ao mesmo tempo que pode ser uma reação de síntese de amônia, pode ser uma reação de decomposição de amônia. Por que decomposição de amônia, Eugênio? Se a gente pensar nessa setinha da esquerda, a gente também pode ter o seguinte, ó, a amônia se decompondo em gás, hidrogênio e nitrogênio. Então, a ideia básica do equilíbrio químico vai ser a seguinte: o equilíbrio químico vai ser estabelecido a partir do momento que a velocidade dessas duas reações se igualam. Então, para essa reação direta acontecer, vai ter uma determinada velocidade. Para essa reação inversa acontecer, vai ter uma mesma velocidade. Beleza? Então, essa é a condição necessária para ter um equilíbrio químico. O equilíbrio químico ele vai acontecer a partir do momento que as velocidades das reações direta e inversa se igualam. Reação direta, só você lembrar, é o sentido convencional que a gente está acostumado. Reação inversa, sentido contrário. Beleza? Uma observação importante. A partir do momento que o equilíbrio químico ele é estabelecido, as concentrações, tanto dos reagentes quanto dos produtos, permanecem constantes. Beleza? Vou mostrar para vocês graficamente, para vocês visualizarem melhor isso. Beleza? Mas guardem isso. A partir do momento que o equilíbrio é estabelecido, as concentrações permanecem constantes, tanto as concentrações dos reagentes quanto as concentrações dos produtos. Beleza? Tranquilo? Agora, uma coisa importante a gente entender aqui, o conceito de reação reversível e irreversível. Os nomes são bem sugestivos, mas eu quero explicar para vocês com exemplos práticos. O que seria uma reação reversível, gente? Reação reversível é uma reação que a gente vai ver muito nas questões de equilíbrio químico. A gente vai ter os reagentes sendo parcialmente consumidos. Por exemplo, se eu penso na vaporização da água. Sei lá, se eu pego 1 litro de água e, sei lá, eu coloco a uma certa temperatura próxima de 100 graus Celsius, aí quando bate 100 graus Celsius, a água começa a entrar em ebulição. Se desses 1 litro de água eu só vaporizo 800 mililitros, concorda comigo que o reagente, que no caso é a água, não foi totalmente consumido? Sim, não foi totalmente consumido. Dito isso, é uma reação reversível. Agora, por exemplo, se eu penso numa combustão, por exemplo, se eu pego um pedaço de papel e boto fogo nesse pedaço de papel, tem como esse pedaço de papel voltar ao seu estado normal? Não tem como. Então é um processo irreversível, uma reação irreversível. Beleza? Então todos os processos que envolverem combustão, por exemplo, são processos irreversíveis. Tá? A vaporização da água é um processo reversível, visto que se você utilizar um condensador, você consegue transformar o vapor da água em água novamente, líquida. Beleza? Então, os conceitos são relativamente tranquilos, esses conceitos mais iniciais. Agora eu vou mostrar para vocês graficamente. Os gráficos das questões, galera, geralmente vão fornecer isso aqui para a gente. Ó. A gente vai ter no eixo
vertical, concentração, e no eixo horizontal, o tempo, beleza? Aqui eu coloquei só esses dois colchetes aqui para representar a concentração. Nas provas costuma aparecer assim, por isso que eu coloquei essa anotação aí. Então, mas poderia aparecer também aqui, concentração na íntegra, ou só mesmo um Czinho, beleza? Bom, qual que é a ideia? Eu trouxe graficamente a diferença entre uma reação reversível e irreversível. Olha só, inicialmente a gente tem zero produto. Tá? Então, o gráfico que parte do zero sempre vai ser o gráfico dos produtos, seja uma reação reversível ou irreversível. Inicialmente, a gente tem zero produto. É a mesma ideia de você pensar no seguinte: você quer fazer um bolo, você vai ter lá farinha, você vai ter açúcar, você vai ter ovo. Antes de você fazer o bolo, você tem zero bolo, mas você tem os produtos, você tem os ingredientes do bolo. A partir do momento que você mistura os ingredientes, você tem o bolo, que no caso vai ser o produto sendo formado. Inicialmente você não tem bolo, então você não tem produto. Então sempre que vocês forem pensar qual que é a curva dos produtos, é só vocês pensarem o seguinte: a curva dos produtos sempre vai partir do zero. Beleza? Tranquilo? Show? Agora, inclusive até notei um errinho aqui, tá? Aqui no caso não é produtos, tá? É reagentes, né? Aqui no caso seria produtos e aqui seria reagentes, né? Inverti a ordem ali. Mas está tudo bem. Bom, galera, essa primeira reação, esse primeiro gráfico, a gente nota que é de uma reação irreversível. Por quê? Inicialmente, ó, a gente tem uma certa quantidade de reagente, uma quantidade, sei lá, uma quantidade X de reagente. Só que essa quantidade, com o passar do tempo, ela se iguala a zero, né? Porque ela bate aqui no eixo horizontal, significa que então a gente tem zero reagente no final. Então isso aqui é uma reação irreversível. O nosso reagente ele foi totalmente consumido. Agora essa outra reação aqui, olha só para a gente dar uma olhada. Ó, inicialmente que zero produto, beleza? Só que a gente tem aqui uma quantidade de reagente também. Então eu vou chamar de Y aqui só para diferenciar. Só que nota o seguinte: a gente vai ter essa quantidade de reagente sendo consumida para formar produto. Só que note que essa quantidade de reagente ela não chega a zero. Se ela não chega a zero, é um processo reversível. Por quê? O nosso reagente ele não está sendo totalmente consumido. Beleza? Tranquilo? Bom, e olha só. Qual que vai ser a ideia aqui? A intersecção entre as duas curvas aqui no caso, né, entre as duas concentrações, vai ser o chamado instante de equilíbrio. Tá? Se no exercício perguntar o instante de equilíbrio, é basicamente o instante em que as concentrações se tornam constantes. Note que a partir desse instante aqui, né, as concentrações elas não se alteram mais. Né? O meu gráfico ele não ficou tão bom porque eu fiz ele à mão. Tá? Mas fiquem atentos com isso. Sempre que uma questão perguntar qual que é o instante de equilíbrio, é basicamente o instante em que as concentrações passam a ser constantes. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Agora, galera, um conceito muito importante que já caiu no PISM várias vezes. Inclusive, para essa aula aqui, tem umas 3 questões só sobre esse assunto. Parte de constante de equilíbrio. Qual que é a ideia da constante de equilíbrio, gente? Vamos lá. A constante de equilíbrio é basicamente uma constante que é determinada a partir da concentração de reagentes e produtos, levando em consideração coeficiente estequiométrico. Como assim, Eugênio? Olha só. Vou mostrar para vocês aqui na prática para vocês entenderem, tá? Mas vocês têm que entender o seguinte, que essa constante de equilíbrio é dada pela concentração dos produtos elevado aos reagentes dos produtos dividido pela concentração dos reagentes elevado ao expoente dos reagentes, beleza? Algumas observações importantíssimas aqui que vocês não podem esquecer. Sempre que a gente for pensar na constante de equilíbrio, a gente não vai poder utilizar sólidos e água no estado líquido, tá? A gente não vai levar em consideração substâncias no estado sólido ou água no estado líquido, tá? Então, se você tiver lá água no estado líquido ou sólidos, não vão entrar no valor da constante, beleza? Tranquilo? Eu trouxe 2 exemplos aqui para a gente dar uma olhada. Um exemplo eu já trouxe bisurado aqui, o outro eu vou fazer com vocês. Olha só, aqui a gente tem o carbonato de cálcio se decompondo em óxido de cálcio e gás carbônico. Vamos lá. Se eu quiser calcular a constante de equilíbrio aqui, vamos lá, quais são os meus produtos? Os meus produtos são óxido de cálcio e gás carbônico. Então, na regra, na teoria, a gente colocaria aqui óxido de cálcio multiplicado por concentração do óxido de cálcio multiplicada pela concentração de gás carbônico dividido pela concentração de carbonato de cálcio. Só que olha só, tanto o carbonato de cálcio quanto o óxido de cálcio estão no estado sólido, então elas não entram no cálculo da constante. Então, a nossa constante vai ser dada basicamente pela concentração de CO2 elevado ao coeficiente estequiométrico, no caso é 1. Então, CO2 elevado à primeira. Beleza? Então, é assim que a gente calcula a constante de equilíbrio. Eu trouxe um exemplo aqui que não está pronto para eu fazer com vocês. Olha só, a ideia é muito simples. Agora, para esse outro exercício aqui, para essa outra equação aqui, né, a gente tem o chamado
ácido sulfúrico reagindo com água no estado líquido, gerando o cátion hidrônio e o ânion sulfato. Como é que vai ser a nossa constante de equilíbrio aqui? Então a gente vai ter que pensar no seguinte, H3O+, é um dos nossos produtos, a concentração a gente leva em consideração aqui, coeficiente ciclométrico, 2 aqui, e olha só, a gente tem o SO4 2-, preciso colocar estado físico, gente? Não tem necessidade não, tá? Aqui eu não vou me atentar a colocar estado físico, mas numa questão discursiva eu recomendo que coloque, tá? Eu não vou colocar aqui por fins didáticos, tá? E olha só, aqui nos reagentes, vocês têm que tomar muito cuidado. Porque olha só, note que apareceu a tal da água líquida que eu falei. Muitas questões vão colocar isso aqui de pegadinha, tá? Se você for desavisado e não lembrar desse bizu que eu passei, dessa informação aqui, você vai colocar água líquida lá e pode ter certeza, vai ter uma opção considerando água líquida para te confundir, tá? A gente não considera água líquida nem substâncias no estado sólido. Então, essa seria a nossa constante de equilíbrio, beleza? Então está aí, galera. Basicamente é assim que a gente calcula, no caso, a constante de equilíbrio para esse exercício aí, para essa equação aí. Agora, galera, a gente vai falar sobre um tópico muito importante, que é a parte de deslocamento de equilíbrio. Deslocamento de equilíbrio, galera, é basicamente um tópico de equilíbrio químico que é regido pelo chamado princípio de Le Chatelier, que já falou no PISM, inclusive. O que seria o princípio de Le Chatelier? O princípio de Le Chatelier diz basicamente o seguinte: a partir do momento que você perturba um sistema em equilíbrio, o sistema ele vai se deslocar no sentido de minimizar o que foi perturbado. Beleza? Então, essa que vai ser a ideia. Tá? Eu sei que a definição ela é um pouco confusa, mas a ideia básica é a seguinte: você tem um sistema, o sistema foi perturbado, o próprio sistema vai se deslocar a fim de diminuir o impacto da perturbação. Beleza? Vou fazer uma analogia para vocês entenderem. Por exemplo, você está dormindo, alguém vai lá e liga um som alto, algum vizinho, por exemplo. Para diminuir o impacto da perturbação, você pode fechar a porta ou você pode ligar para o vizinho. A ideia básica é essa, para ele abaixar o som. Entendeu? Então, é uma analogia para vocês entenderem qual é a ideia básica. Beleza? Show! Agora vamos lá, galera. Quando a gente pensa em deslocamento de equilíbrio, a gente vai pensar basicamente em 3 fatores que vão influenciar no deslocamento de equilíbrio: pressão, concentração e volume. Pelo amor de Deus! Catalisador não desloca equilíbrio. Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi prova colocar isso. Tá? Não só que prova do PISM, tá? Eu já vi prova de outros vestibulares colocando isso. Eles colocam isso de propósito. O catalisador influencia no ΔH, catalisador influencia na constante. Não. O catalisador ele só influencia na velocidade da reação química. Beleza? E na energia de ativação. O catalisador não tem nada a ver com entalpia, não tem nada a ver com constante de equilíbrio, não tem nada a ver com deslocar equilíbrio. Beleza? Então fiquem atentos com isso, porque é a cara de questão de vestibular colocar isso. Beleza? Agora, um bizu bem bacana para vocês aqui. Olha só, a gente vai ter concentração, pressão e temperatura alterando, né, deslocando equilíbrio. Qual que vai ser a ideia básica? Um bizu prático para vocês memorizarem isso. Tem que decorar isso, gente? Tem. É fundamental que vocês decorem isso. É uma parte que realmente não é tão teórica assim, vocês têm que decorar, tá? É decorar e lembrar lá, tá tranquilo, tá safe. Mas existe um bizuzinho que o professor vai passar agora. Presta muito bem atenção. Concentração, por exemplo. Se você aumenta a concentração, a gente vai ter deslocamento do sistema para o sentido oposto. O equilíbrio vai se deslocar para o sentido oposto. Então, se eu aumento a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido dos produtos. Então, o equilíbrio, no caso, ele vai favorecer a reação direta. Olha, já fica atento com esses termos que eu estou usando. Então, se eu aumento a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar para o sentido dos produtos, para o sentido da reação direta. Beleza? Se eu diminuo a concentração dos reagentes, o equilíbrio vai se deslocar no sentido inverso, da reação inversa. Beleza? Vai se deslocar no sentido dos reagentes. Beleza? A ideia é sempre minimizar o efeito da perturbação. Então, fica atento com isso. Show? Então, concentração, se eu aumento a concentração de um lado, o equilíbrio se desloca para o outro. Se eu diminuo a concentração de um lado, o equilíbrio se desloca para esse mesmo lado. Beleza? Tranquilo. Agora, deslocamento de equilíbrio a partir da pressão. Vamos lá, galera. Simples assim, ó. Se eu aumento a pressão, a gente vai ter um deslocamento para o lado que apresenta menor volume. Como é que eu vou saber, gente? Tem fórmula? Não. É só você lembrar o seguinte. O volume está associado ao número de mols. Então, quanto menor for o número de mols, menor vai ser o volume. Tá?
e quanto maior for o número de mols, maior vai ser o volume. Então, se eu aumento a pressão, a gente vai ter equilíbrio se deslocando para o menor volume, menor número de mols. Diminui a pressão, desloca para o maior número de mols, ou seja, maior volume. Beleza? Agora, temperatura, galera. Temperatura vai ter uma relação lá com a parte de termoquímica. Aí é o que eu falo. Se você não manja muito de termoquímica, eu recomendo que vocês dêem uma revisada nessa parte de termoquímica. Aqui no canal, inclusive, tem uma aula de exercício de termoquímica. Se você está com um pouco de dúvida, pode te ajudar. Beleza? É um conceito do PISM 2 que é importante para o PISM 3. Beleza? Vamos lá. Sempre que a gente aumentar a temperatura do sistema, o sistema vai se deslocar no sentido endotérmico, no sentido positivo, tá? Onde o nosso ΔH vai ser maior que zero. Se eu diminuo a temperatura do sistema, a gente vai ter o deslocamento do equilíbrio para o sentido negativo, para o sentido exotérmico. Beleza? Tranquilo? Show? Beleza. Agora, galera, para a gente encerrar, a parte de força de ácidos e o chamado Ka, né? Galera, quando a gente pensa em constante de equilíbrio, tem várias constantes possíveis, tá? A constante de equilíbrio, o cálculo para determiná-la é o mesmo, só que existem várias constantes. Tem a constante de ionização, constante de acidez, constante de basicidade, constante de pressão, enfim. O cálculo é o mesmo, o que vai variar é a situação. Se você tiver uma ionização de um ácido, aí você vai calcular uma constante de equilíbrio de ionização, ou seja, uma constante de ionização. Se você tem dissociação de um sal, você quer calcular a constante de equilíbrio de dissociação, ou seja, a constante de dissociação do sal. Então, a constante de equilíbrio ela é uma só que ela apresenta várias particularidades de acordo com a situação. Beleza? Tranquilo? Agora, só para acabar a revisão, tá? Já passou de 15 minutos, inclusive. Vamos lá. O chamado alfa e o Ka são diretamente proporcionais à força do ácido. Esse Ka é constante de acidez e esse alfa é o grau de ionização do ácido. Tá? Então, esses dois fatores eles são diretamente proporcionais à força do ácido. Quanto maior forem esses dois fatores, maior vai ser a força do ácido. Tá? E esse grau de ionização vocês veem lá na parte de química inorgânica. Tá? Isso aqui é assunto do PISM 1. Tá? Só por definição, tá? O número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Tá? E eu deixei até bem evidenciado para vocês aqui. Agora, para encerrar a parte de pH e pOH. Bom, agora, não tem muito mistério. pH e pOH vai ser basicamente uma relação do logaritmo com a química. Caraca, eu já não manjo muito de logaritmo. Se você não manja muito de logaritmo, tem aulinha aqui no canal de logaritmo, tá? É uma aula de introdução a logaritmos, então acredito que vai ser uma aula bem proveitosa para você. Beleza? Então, se você não manja muito de logaritmo, a gente vai precisar aqui, tá? Então, se você não manja, olha lá no canal, pesquisa aí que vai ter essa aulinha, tá bom? Mas qual que vai ser a ideia? O pH vai ser basicamente menos o log de H+. Isso aqui, esse H+ aqui, é a concentração de H+, tá? E o pOH vai ser menos o log de OH-, né? Vai ser menos o log da concentração de OH-, beleza? Isso é importante, se a gente soma pH com pOH, o resultado vai ter que ser 14, beleza? E o produto das concentrações de H+ e de OH- sempre vai ter que dar 10 elevado a menos 14. Por quê, Eugênio? Esse 10 elevado a menos 14 é chamado KW, tá? KW tem uma significação do inglês, tá? Porque em inglês água é water. Então, ficou intitulado como sendo KW, tá? Então, esse produto aqui é o chamado produto iônico da água. Vai representar o KW, tá? Então, esse 10 elevado a menos 14, a gente também poderia ver aparecendo em exercício aí como sendo o KW, tá? Isso aqui seria constante do produto iônico da água, beleza? Galera, vou pausar rapidinho aqui para eu apagar a lousa, beleza? Vou tomar uma água e a gente já volta com a resolução das questões, beleza? Então, já volto. Beleza, galera? Vamos iniciar a resolução das questões, então. Primeira questão com o PISM de 2004 diz o seguinte. O quadro abaixo mostra os valores de constante de dissociação, Ka, de alguns ácidos. Beleza? Então, vamos lá. A ordem crescente da força desses ácidos, então, galera, uma questão bem diretaça. Basicamente, pede para a gente colocar a ordem crescente de força dos ácidos. Lembra que eu falei que o Ka é diretamente proporcional à força do ácido? Então, quanto maior for o valor de Ka, maior vai ser a força do ácido. Então, para a gente já resolver essa questão bem rápido, é só a gente pensar no seguinte, é na ordem crescente. Então, o último vai ser o maior. Então, primeiro eu tenho que determinar qual vai ser
o maior valor de Ka. Se a gente olhar aqui, ó, 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 10, 10 elevado a terceira. Opa, o maior valor de Ka já está aqui. Então, o maior valor de Ka é do ácido sulfúrico, que no caso é o H2SO4. Tá? Então, uma questão que, além de trabalhar com a ideia de equilíbrio e tal, trabalha com a ideia de nomenclatura de ácido. Né? Você tem que lembrar da estrutura dos ácidos aí. Então, cobra um pouquinho aí de conteúdo tanto do PISM-1 quanto do PISM-2. Né? Porque tem ali o ácido bórico, o ácido acético, que é o ácido etanoico. Né? Então, o final, galera, vai ter que ser H2SO4. Senão já está errado. Então, letra A está errada, letra C está errada e letra E também está errada. Beleza? Agora, se a gente quer descobrir o que vai iniciar, né, do crescente do menor para o maior, então vou ter que determinar o menor valor de Ka. Determinando o menor valor de Ka, vou determinar o ácido mais fraco, a menor força. Né? Então, o ácido bórico aqui, ó, 10 elevado a menos 10, é o menor. Né? É indiscutivelmente o menor. Né? Então, o ácido bórico, obviamente, vai ser o menor. Logo, o nosso gabarito vai ser a letra B de Brasil, né? Porque esse H2S é o ácido sulfídrico. Tá? H2S é ácido sulfídrico, não pode estar certo, então o gabarito só pode ser letra B de Brasil. Beleza? Tranquilo? Vamos à sequência. Próxima questão, PISM 2005 agora. Ó. Diz o seguinte: nas indústrias siderúrgicas, o ferro metálico é obtido nos altos fornos a partir de minérios, como por exemplo a hematita, né? Que é o óxido de ferro 3 ali no caso. Beleza? Então vamos lá. A gente tem essa reação aqui e a questão pede basicamente para a gente descrever a constante de equilíbrio dessa equação aí. Vamos lá, simples. É só a gente lembrar que constante de equilíbrio é dada pela concentração dos produtos dividida pela concentração dos reagentes. A gente tem que levar em consideração os coeficientes estequiométricos lá na parte dos expoentes. Né? Então, olha só. Primeiro, a gente vamos ter que dar uma olhada aqui nos estados físicos. Note que aparece o ferro no estado sólido e aparece a hematita também no estado sólido. Então, qualquer alternativa que coloque esses dois compostos aqui na constante de equilíbrio já está errado. Então, essa aqui coloca o ferro, essa aqui coloca o ferro e essa aqui também coloca o ferro. Já eliminamos 3. Né? Agora, olha só. Produto, no caso aqui, o único produto que vai aparecer aqui na constante de equilíbrio é o gás carbônico, que é o CO2. Né? O coeficiente estequiométrico do CO2 vai ser o 3, né? Então CO2 elevado à terceira aqui, concentração. E aqui a gente também tem o monóxido de carbono, que também apresenta coeficiente estequiométrico 3, então a concentração do monóxido de carbono também vai estar elevada à terceira. Então vai ser CO2 ao quadrado, CO2 ao cubo dividido por CO ao cubo também. Então, o gabarito para a questão vai ser, no caso, letra D. Né? Aqui você tinha que tomar cuidado para não confundir CO2 com CO, né? Não confundir o monóxido de carbono com o dióxido de carbono. Beleza? Então o gabarito para a questão aqui vai ser letra D. Beleza? Duas questões relativamente tranquilas aí. Beleza? Próxima questão, galera, diz o seguinte. Essa aqui é um pouquinho mais capciosa. Vamos prestar atenção nela. Ó. A constante de dissociação do ácido acético é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Numa solução aquosa contendo ácido acético, o pH foi ajustado a 8 com NaOH, ou seja, com hidróxido de sódio. Qual seria a relação entre a concentração de acetato e a concentração de ácido acético? Essa questão aqui é uma questão bem capciosa, porque ela leva em consideração a ionização do ácido. Né? O termo mais correto aqui nem seria dissociação, seria ionização, mas está tudo bem, é do jogo. Né? Vamos lá. Então, a gente tem aqui no caso o ácido acético. Qual ácido que é esse, Eugênio? Ácido acético também é chamado de ácido etanoico. Beleza? Então, é um ácido carboxílico. A gente poderia escrever ele assim, ó. H3C, C, dupla O e OH. E qual vai ser a ideia? Esse ácido ele vai passar por um processo de dissociação, conforme diz o exercício ali, né, mas o termo mais específico é ionização. Tá? Então, olha só. Esse ácido ele vai se decompor no H+, porque olha só, se a gente vai ter pH, a gente vai ter H+ em evidência. Tá? Então, um H+, mais o tal do acetato. Eu não vou precisar repetir a estrutura ali sem o hidrogênio não, tá? Vou colocar simplesmente acetato. Foi dada a constante de equilíbrio já. Beleza. Bom, a constante de equilíbrio vai ser, no caso, a concentração de H+, multiplicada pela concentração de acetato. Eu vou colocar aqui A7 para abreviar, para ficar mais fácil, tá? Então, isso aqui dividido pela concentração do ácido
ácido, pela concentração do ácido acético, né? E foi dado aqui já no exercício que vale 1,8 vezes 10 elevado na menos 5, beleza? Mas olha só, olha a informação que o exercício deu pra gente. O exercício falou que o pH foi ajustado para 8. Então, a partir do momento que esse ácido ele reagiu com a base hidróxido de sódio, o pH passou a ser 8. E o pH vai fornecer para a gente a relação logarítmica entre a concentração de H+, né, e o logaritmo, né? Então, o pH é menos o log de H+, né, da concentração de H+. E qual que é o trocadilho aqui? O trocadilho aqui é o seguinte, ó. Vamos lá. Deixa eu só trocar a cor da caneta. Aqui. Então, olha só. O pH foi dado que é 8. Né? Então, 8 é igual a menos o log. Quando não aparece nada aqui na base, significa que a base vale 10. Né? Então, aqui H+. Né? Então, olha só. Eu posso multiplicar aqui por menos 1. Tá? De tal forma que aqui fique menos 8. E aqui fique log de H+ na base 10, log da concentração de H+ na base 10, a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando, por definição de logaritmo, tá? Então a concentração de H+, galera, vai ser simplesmente, olha só, 10 elevado a menos 8. Tá? Pensando só nessa parte do logaritmo, a gente resolve boa parte do exercício. Agora, presta atenção comigo. O exercício que é a relação entre a concentração de acetato e a concentração de ácido. Beleza. Então a gente vai fazer o seguinte agora. A gente quer essa relação aqui. E concorda comigo que essa relação está sendo multiplicada pela concentração de H+? Concorda, Eugênio? Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso passar essa concentração de H+ que está multiplicando para o outro lado dividindo. Dessa forma eu vou encontrar a razão que o exercício está pedindo. Né? Então, essa razão aqui eu vou chamar ela de gama, sei lá. Tá? Então, o gama, que é a razão ali pedida pelo exercício, né, que eu escrevi como sendo gama, o gama vai ser igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 10 elevado a menos 8. Divisão de potências de mesma base, conservamos a base, subtraímos esses expoentes, né? Isso aí é de praxe, né? Vamos lá. Então, conserva a base, vou subtrair os expoentes, né? Isso aí por definição, tá? Então, menos 5, o menos da fórmula, já tem o menos, e o número, como número negativo, menos com menos vai acabar ficando o quê? Mais. Beleza, gente, então tudo bem. Então, menos 5 mais 8, 3, né? Então, a razão ali entre o acetato e o ácido vai ser 1,8 vezes 10 elevado à terceira. 1,8 vezes 10 elevado à terceira. Isso aqui é o mesmo que 1.800. Tá, então isso aqui é o mesmo que 1.800, gabarito para a questão, letra A de aprovação. Que se Deus quiser, vem para vocês esse ano. Beleza? De boa? Vamos na sequência, galera. Próxima questão. Agora uma questão que trabalha de novo com a questão do pH aí, tá? E também aquela relação que eu passei para vocês, né? Que pH mais POH é igual a 14. Já deixei aqui bisurado, beleza? Vamos ver o que diz a questão, tá? Diz o seguinte: a chuva em locais não poluídos é levemente ácida. No município de Juiz de Fora, o pH médio encontrado em amostras coletadas no ano de 2004 foi 5,6. Então foi dado o valor do pH, 5,6. Aí, ó, forneceu pra gente também aqui, falou pra gente que o KW vai 10 elevado a menos 14, conforme eu falei pra vocês ali antes. Tá pedindo pra gente determinar a concentração de OH-. Galera, muito tranquila essa questão. A gente tem o valor do pH. A partir do pH, a gente consegue determinar o pOH. A partir do pOH, a gente consegue determinar a concentração de OH- a partir da relação logarítmica. Tranquilo? Beleza? Isso aqui é bem de boa. Então, eu quero determinar o pOH. Eu tenho o valor do pH, então o pOH mais 5,6, que é o valor do pH, tem que bater 14. Então, isso aqui, galera, vai ser simplesmente o seguinte, ó, o pOH vai ser simplesmente 8,4, beleza? 0,4 somado
ao 5,6 dá 6 mais 8, 14, conforme é a relação básica. Agora, se a gente olhar nas alternativas aqui, nenhuma alternativa vai ter o 8,4 aparecendo aqui no expoente. Por eliminação, a gente conseguiria chegar na letra E como sendo a resposta, mas eu vou mostrar para vocês como se chega nessa letra E. Como, Eugênio? Logaritmo. De novo, 8,4 vai ser menos o log de concentração de OH- na base 10. Mesma ideia, eu vou multiplicar por menos 1 aqui, porque eu quero o valor de log, não de menos log, né? Então fica menos 8,4 aqui, aqui fica log positivo, aqui fica 10, aqui fica concentração de OH-, beleza? Definição básica de logaritmo: base elevada ao logaritmo igual logaritmando. Então a concentração de OH-, né, demonstrada aí, vale 10 elevado a menos 8,4. Gabarito, letra E. Beleza? Vamos na sequência, galera. Mais uma questão aí. Deixe-me ver. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho a nossa tela. Vamos lá. Uma questão aí objetiva de novo, tá? Agora é do PISM de 2014. Diz o seguinte: no cultivo de plantas, um dos aspectos mais importantes é o pH do solo, o qual pode afetar o comportamento delas. As hortênsias, por exemplo, quando cultivadas em solos com características ácidas, apresentam flores azuis. E em solos com características básicas, tem flores rosas. Beleza. Sabe-se que o pH do solo varia de acordo com a origem e composição, como descrito na tabela abaixo. Em que tipos de solo as hortênsias produzirão flores azuis? Beleza. Uma questão relativamente tranquila. Isso aqui, galera, é uma coisa que eu não cheguei a conceituar com vocês, eu vou conceituar agora. Se o pH ele é menor do que 7, a gente vai ter um meio, no caso, ácido. Isso daí eu acredito que vocês tenham visto lá no PISM 1, mas eu vou revisar aqui. Tá? Se você tem um pH igual a 7, o meio é neutro. Agora, se você tem um pH superior a 7, o meio é básico. Beleza? Então, a gente quer, no caso, flores azuis. E o exercício falou que para ter flor azul, o solo vai ter que ter característica ácida. Ou seja, o pH do solo vai ter que ser inferior a 7. Ou seja, menor do que 7. Beleza? Então, as flores azuis, então, elas vão aparecer apenas nos solos calcários? Não, solo calcário, o pH é 9. É um solo básico. As flores vão ter coloração rosa no solo calcário. Nos solos umíferos e arenosos, umíferos 3,5, arenoso 6. Beleza. Beleza. Os solos vulcânicos eles têm um pH maior ou igual a 7, não vai bater o que a gente está precisando. Então, o gabarito aí realmente vai ser letra B de Brasil. Beleza? Tranquilo? Vamos à sequência agora. Questão do PISM de 2017. Diz o seguinte a questão, dada a expressão da constante de equilíbrio em termos de concentração de produtos e reagentes, a qual equação de equilíbrio químico corresponde à expressão acima? Então note, galera, essa questão de 2017 ela é o inverso dessa questão de 2005. Na questão de 2005, o exercício te forneceu a equação e pediu para você determinar a constante. A questão de 2017 te forneceu a constante e te pediu para determinar a equação. Beleza? Tá vendo como o estilo de questão dificilmente muda? Então, essa constante Kc, né, vai ser a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Então, por definição, isso eu expliquei para vocês. Agora, olha só. A parte de cima, então, vai estar relacionada com os produtos. Vou representar a letrinha pela letrinha P. A concentração dos reagentes vai ser relacionada com essa parte de baixo aqui. Beleza? Então, até aí tudo bem, né? Então, para a gente conseguir determinar a nossa alternativa correta, só a gente ficar atento agora. Vamos dar uma olhada. Olha só. O produto vai ter que ser necessariamente o SO3 para bater com o que está a expressão acima aqui. Nessa aqui, o produto é SO2 mais O2. Então, já está errado aqui. Essa aqui fala que o produto é SO2 mais O2 também. Está errado aqui já. Essa aqui também coloca SO3 mais O2 como sendo produto. Está errado. De novo. E o mesmo vai praticar. Por eliminação, a gente chega na letra E. Tá? E olha que eu só analisei a parte de cima. Beleza? Então,
essa equação que realmente é a que diz respeito à constante. Note que aparece ali SO3 concentração elevada ao quadrado, SO2 elevado ao quadrado concentração, O2 elevado à primeira, aqui não parece 1, mas está elevado à primeira. Então, gabarito para a questão. Letra I. Beleza? Galera, agora uma questão discursiva aqui, né? Vamos dar uma olhada, né? Na verdade, eu vou fazer essa objetiva primeiro aqui, que ela é mais tranquilinho, tá? Vamos dar uma olhada nessa questão. Diz o seguinte, ó. Vamos lá. Em uma garrafa de refrigerante ou cerveja, há pelo menos uma reação química reversível ocorrendo a todo tempo. A decomposição do ácido carbônico é meio aquoso, como mostra a equação química abaixo. Então a gente tem aqui o chamado ácido carbônico se decompondo em água no estado líquido e gás carbônico. Então esse sentido aqui da reação, o sentido direto, é um sentido endotérmico. Beleza? Então é um sentido onde a gente vai ter ganho de calor. Beleza? Então o sistema vai absorver calor nesse sentido direto. Beleza? Vamos lá. Segundo o princípio de Le Chatelier, quando a garrafa aberta ocorre, vamos lá, aumenta a pressão, favorecendo a decomposição do gás carbônico, do ácido carbônico. Vamos lá. Se eu aumento a pressão, o equilíbrio vai se deslocar no sentido de menor volume, ou seja, menor número de mols. Então, o equilíbrio se deslocaria nesse sentido aqui, ou seja, no sentido de formação do ácido carbônico, não de decomposição. Então já está errada letra A. Beleza? Letra B. A diminuição da pressão no seu interior favorecendo a formação do ácido carbônico. Não. Se eu diminuo a pressão, eu vou estar deslocando o equilíbrio para o sentido de maior número de mols. Maior número de mols vai favorecer a decomposição do ácido carbônico. Então está errada essa letra B. Agora, letra C. A diminuição da pressão em seu interior, favorecendo a decomposição do ácido carbônico. Achamos o nosso gabarito. Beleza? Então vocês têm que ficar atentos com essas nomenclaturas. Sentido direto, sentido inverso. Beleza? Tranquilo? Vamos à sequência, galera. Próxima questão, agora sim uma questão discursiva, tá? É uma questão um pouquinho mais trabalhosa, então é provável que a gente demore um pouco mais de tempo resolvendo ela, tá bom? Eu estou avisando de antemão porque ela é um pouquinho mais trabalhosa, beleza? Vamos dar uma olhada nessa questão aí. Diz o seguinte: o ácido fluorídrico é um ácido fraco, altamente corrosivo, e uma solução aquosa desse ácido pode ser utilizada para corroer o vidro, fazendo gravações. Por esse motivo, em laboratórios ele é guardado em frascos plásticos. Vamos lá, letra A diz o seguinte: o ácido fluorídrico é produzido a partir da reação do ácido sulfúrico concentrado com o minério fluorita, né, que é o fluoreto de cálcio, tá? A temperatura de 250 graus Celsius. Escreva a reação balanceada da produção de ácido fluorídrico. Então a gente vai ter a seguinte reação. A gente vai ter o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Então, H2SO4 mais o fluoreto de cálcio. Isso vai gerar para a gente, no caso, o chamado ácido fluorídrico, que é um hidrácido, né? Mais aqui, ó, o carbonato, na verdade o sulfato de cálcio, perdão. Vamos lá. Aqui isso aqui, claro, isso aqui simplesmente vai ser uma reação de dupla troca, tá? Lá do PISM2 isso aqui, tá? Então vai ser uma reação de dupla troca. Bom, para estabilizar aqui, para balancear, eu tenho 2 hidrogênios nos reagentes, tem que ter 2 nos produtos. Bota um 2 aqui. Beleza? Agora o restante acredito que esteja balanceado. Vamos conferir? Tem que conferir, né, gente? Tem 2 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos. 2 átomos de flúor nos reagentes, 2 átomos de flúor nos produtos. Um cálcio nos reagentes, um cálcio nos produtos. Um enxofre nos reagentes, um enxofre nos produtos. 4 oxigênios nos reagentes, 4 oxigênios nos produtos. Até aqui está tudo bem. Agora, letra B. Calcule a constante de dissociação ácida do ácido fluorídrico. 1 mol por litro. Então, o ácido fluorídrico 1 mol por litro significa o seguinte. Significa que a concentração do ácido fluorídrico é 1 mol por litro, beleza? Então, 1 mol por litro. Beleza. Então,
eu tenho o seguinte ácido, ó, o ácido que está falando aqui é o ácido fluorídrico, que é esse aqui. Esse ácido ele vai sofrer uma ionização, beleza? Também chamado de dissociação ácida, tá? O termo dissociação somente ele é um pouco incorreto. Dissociação ácida está certo, beleza? Então a gente coloca assim, tá? Tem que colocar as duas certas, gente? Sim, porque a gente está trabalhando com uma situação de equilíbrio. Está pedindo constante de dissociação, é uma constante de equilíbrio. Então a gente sim tem que levar em consideração a questão aí do equilíbrio químico, tá? Se eu coloco somente uma seta, estaria errado, tá? Você perderia ponto nessa questão. Então essa aqui é a ideia. Olha só, a questão falou que o pH vale 2. A partir disso a gente consegue determinar a concentração de H+, né? O pH é menos a concentração de H+, menos o log da concentração de H+, né? Então menos o log de concentração de H+, né? Então aqui 10. Mesmo esquema, eu quero o valor do log, não de menos log, multiplico por menos 1, essa igualdade aqui, beleza? Fica menos 2 aqui. Aqui fica log da concentração de H+, na base 10. Beleza? Definição básica de logaritmo, né? A base elevada ao logaritmo é igual a logaritmando. Então, eu já sei que a concentração de H+, pera lá, eu já sei que a concentração de H+ é 10 elevado a menos 2 mol por litro. Beleza? Tranquilo? Show! Agora, olha só, qual que é a proporção estequiométrica aqui? Caraca, gente, estequiometria aqui? Sim. Olha só, 1 mol de H+ está para 1 mol de ânion fluoreto, né? Ânion flúor, você pode chamar de ânion flúor também, aí é a sua escolha. Então, olha só, em 1 litro eu vou ter a mesma proporção estequiométrica dos dois. Se em 1 litro eu tenho 10 elevado a menos 2 mol de H+, eu vou ter também 10 elevado a menos 2 mol de F-. Beleza? Então a concentração dos dois vai ser a mesma para 1 litro. Beleza? Agora, para calcular a constante que o exercício está pedindo, eu tenho que lembrar disso, né? Tenho, gente. Isto. Vamos lá. Então, a nossa constante, eu vou colocar aqui simplesmente constante, tá? Pode colocar constante equilíbrio aqui, tá? Vai dar certinho. Então, o nosso produto vai ser concentração de H+ multiplicada pela concentração de F-. Opa, ficou um F grandalhão ali, é porque o menos se foi meio que um prolongamento do F, né? Isso aqui dividido por HF. Beleza, Eugênio? Agora, olha só. Passa aqui. Então a gente vai fazer 10 elevado a menos 2 aqui do H+, né, a concentração do H+, multiplicada, não vou nem colocar o colchete agora, não precisa nem colocar, 10 elevado a menos 2, que é a concentração do H+, multiplicado por 10 elevado a menos 2, que é a concentração do F-, dividido pela concentração do HF, que no caso é 1. Então, a constante de equilíbrio vai ser 10 elevado a menos 4. Você poderia colocar também assim, ó, você poderia colocar constante igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4. Também vai estar corretíssimo. Beleza? Então, o gabarito é esse, né? Assim que a gente resolve essa questão. Beleza? Tranquilaço? Galera, eu vou pausar rapidinho aqui para eu tomar uma água, minha garganta tá seca. A gente já volta. Beleza, galera? Estamos de volta. Vamos lá. Letra C trabalha com estequiometria. Caraca, Eugênio, achei que eu tinha me livrado disso no PISM 2. Não, estequiometria é uma coisa que vocês realmente vão precisar saber. Até para o PISM 3. Então vamos lá. O que diz na letra C, Eugênio? Vamos lá. Quantos gramas de hidróxido de potássio são necessários para neutralizar 1 litro de solução de ácido fluorídrico? Aí foi dada a concentração aqui. 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Essa é a concentração. Então, a gente tem que colocar para reagir aqui. Ó, HF mais o KO aqui. Ó. Beleza? E o objetivo é gerar o seguinte, ó, o objetivo é gerar o fluoreto de potássio mais água, né? Isso aqui é uma reação de neutralização, ácido base, né? Então, qual vai ser a ideia? Bom, a
proporção estequiométrica aqui entre os dois, olha só, a proporção estequiométrica aqui é a seguinte: eu tenho que 1 mol de ácido fluorídrico está para 1 mol de hidróxido de potássio. No caso ali, a gente vai ter 1 litro de solução de ácido fluorídrico. Em 1 litro de solução de ácido fluorídrico, a gente vai ter 10 elevado a menos 2 mol de ácido fluorídrico, né? A concentração que foi dada aqui, 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro, né? Então, significa que existem 10 elevado a menos 2 mol de ácido fluorídrico em 1 litro, beleza? Então, em 1 litro de solução, a gente vai ter 10 elevado a menos 2 mol de HF. Né? Para reagir com esses 10 elevado a menos 2 mol aqui, para bater aqui a proporção estequiométrica, eu vou ter que ter 10 elevado a menos 2 mol de hidróxido de potássio. Aí você vai ter que pensar o seguinte, cada mol de hidróxido de potássio vai ter uma certa massa, a chamada massa molar. Pô, Eugênio, como é que eu vou saber qual que é a massa molar? Pode ficar tranquilo, na prova do PISM eles vão te fornecer uma tabela periódica para você calcular a massa molar, que é uma coisa que você aprende, inclusive, lá na parte de estequiometria. Tem aula no canal, caso você tenha dúvida nessa parte, tá? Só você pesquisar depois aí no canal, tá? Então, a massa molar do hidróxido de potássio vai ser o valor da massa do potássio, que no caso é 39, mais o valor da massa do oxigênio, que no caso é 16, mais o valor da massa do hidrogênio, que no caso é 1. Fazendo o somatório aqui, né? 39 com 1, 40, com 16, 56. Então, cada mol apresenta 56 gramas de hidróxido de potássio. Então, a quantidade em gramas de hidróxido de potássio que vai ser necessária para reagir ali, para neutralizar, né, o ácido, né, 1 litro de solução do ácido, vai ser essa quantidade aqui. Você pode deixar assim, notação científica, tá? 56 vezes 10 elevado a menos 2 gramas, né? Mas você também poderia colocar em um formato decimal se você quisesse, tá? Estaria corretíssimo também, né? Você poderia colocar 0,56 gramas, também estaria correto, beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Relativamente tranquilo essa parte aí, galera. Realmente você lembrar um pouquinho da estequiometria do PISM 2, tá bom? Vamos lá, letra D. O ácido bórico, o ácido hidrazoico e o ácido hipocloroso não são capazes de corroer o vidro como o ácido fluorídrico. Coloque esses esses ácidos, perdão, né? Coloque esses ácidos em ordem crescente de força. Então, do menor para o maior. Qual que é o bizu? Sempre você determinar o maior valor do Ka ali, aí você já vai saber qual vai ser o último ácido. E o menor valor do Ka, você vai saber qual é o primeiro. O menor, se a gente for olhar aqui, ó, é o bórico, né? O menor ácido, obviamente, vai ser o ácido bórico, né? Por quê? Olha o valor do Ka, ele é da ordem do 10 elevado a menos 10. Então, a gente pode colocar assim, ó. Não vou escrever ácido toda hora não, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, F, aí eu vou colocar A ponto, é ácido bórico, tá? Força do ácido bórico é menor que a força do ácido hipocloroso, né? Hipocloroso, que é menor que a força do ácido hidrazoico. Beleza? Então, né? Hidrazoico, né? Beleza. Então tá aí, galera. Como o ácido hidrazoico ele apresenta o maior valor de Ka, ele vai ser o ácido mais forte. Beleza? E o ácido hipocloroso ele tá ali, ele é o intermediário. Ele não é o maior, mas também não é o menor. Beleza? Então tá aí. Galera, pra gente encerrar agora, só faltam 2 questõezinhas aí. Vamos dar uma olhadinha rapidinho que a gente encerra. Questão do PISM de 2020 diz o seguinte, galera. O ácido clorídrico e o hidróxido de sódio, ambos os compostos comercializados com os nomes de ácido muriático e soda cáustica, respectivamente, podem reagir entre si quando em solução aquosa, formando um sal e água, numa reação de neutralização, como descrito abaixo. Então, galera, essa reação de neutralização aí é a chamada reação ácido-base. E olha só, é uma reação uma reação exotérmica, né? Ocorre a liberação de calor nessa reação aí, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha no que está dizendo ali as alternativas e vamos procurar nossa resposta, tá? Vamos lá. A partir da reação de neutralização, assinale a alternativa correta.
A reação direta é endotérmica. Tá certo ou tá errado isso, gente? Tá errado. Reação direta é essa aqui, né? Ó, nesse sentido. Né? Então, esse sentido aqui é o da reação direta. Né? Então, tá aparecendo somente um tracinho ali, é o da reação direta. Tá? O tracinho oposto é o da reação inversa. Né? Essa que é a analogia que eu gosto de fazer para que ninguém confunda. Né? O tracinho que a gente está acostumado é da reação direta. O tracinho, né, é o do contra, da reação inversa. Tranquilo? Então, a reação direta ela é exotérmica, a inversa endotérmica. Tá? Se eu penso na reação inversa aqui, aí vai ser endotérmica. Beleza? Vamos lá. Letra B. Diz o seguinte: a diminuição da temperatura favorece a reação direta. Vamos lá. Se a gente diminui a temperatura, a gente vai deslocar o nosso equilíbrio para o sentido endotérmico. E o sentido endotérmico, nesse exercício específico, é o sentido da reação direta. Né? Se eu diminuir a temperatura, eu vou deslocar no sentido exotérmico, né? Que é o sentido da reação direta. Então, sim, ó, a diminuição da temperatura favorece a reação direta. Perfeito, temos o nosso gabarito. Beleza? Galera, para encerrar agora, a última questão, PISM 2021, diz o seguinte. Uma questão bem parecida com a de 2004. Né? A de 2004 ela deu ali os valores de Ka e colocou lá os ácidos. Né? De 2004 foi até um pouco mais difícil, porque você teria que lembrar das estruturas dos ácidos, né? A forma estrutural plana. Agora, essa aqui ela já te deu os ácidos, né? Enumerou os ácidos para facilitar ali e pediu para a gente colocar os ácidos em ordem decrescente. Né? Então diz o seguinte enunciado, ó, no contexto de ácidos e bases, de acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, tá, uma teoria moderna ácido-base, tá, é uma teoria além da teoria de Arrhenius e da teoria de Lewis. Tá? Organize e seguir os compostos de uma decrescente de acidez baseado na sua constante de dissociação. Ka, né, constante de acidez. Tá. Vamos lá. Então, fica atento aqui, olha a pegadinha, decrescente, tá vendo? A única diferença entre a questão de 2004 e essa questão é que essa questão aqui ela pede para colocar na ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. A de 2004 eu pedi para colocar do menor para o maior, ordem crescente, beleza? Então, se a ordem decrescente é do maior para o menor, então eu vou ter que determinar o ácido com maior Ka. O ácido que tiver maior Ka vai ser o ácido mais forte, beleza? Então, vamos lá, bem tranquilo isso aqui, galera, bem tranquilo mesmo. Batendo ele aqui, qual que vai ser o ácido com maior valor de Ka, Eugênio? Bom, vai ser é só a gente olhar aqui, ó. Os expoentes aqui estão tudo na base 10, né? Então, ó, 10 elevado a menos 5, 10 elevado a menos 10, 10 elevado a menos 16, 10 elevado a menos 15, 10 elevado a menos 1. Opa, já temos o nosso maior aqui, né? Pô, se você comparar ali, 10 elevado a menos 15 é o mesmo que dividir um número por 10 elevado a 15, tá? Então, o maior valor de Ka é o valor do ácido 5, né? Então o ácido mais forte vai ser o ácido 5. Então, se é da ordem decrescente, vai ter que ter esse ácido até os demais, que são mais fracos que ele. Né? Então tem que começar com 5. Então tudo que for diferente disso elimina. Aqui começando com 3, aqui com 4. Beleza. Agora, olha só. O segundo mais forte vai ser esse aqui, né? 10 elevado a menos 5. Né? Então, vai ter que, depois do 5 vai ter que ter 1. Então já elimino, por exemplo, letra E. Beleza. Agora, olha só. Depois aqui do 5 e do 1, qual que vai ser o maior dentro desses três aqui? Pô, se a gente olhar aqui, né, 10 elevado a menos 10, né, vai ser maior do que 10 elevado a menos 16 e 10 elevado a menos 15. Né? Então, com isso, tem que ser o 2 aqui. Essa aqui já não é 2, eu elimino. Então, o gabarito para a nossa questão só pode ser letra D de Deus. Galera, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aí no comentário, que na medida do possível eu vou responder todos vocês, beleza? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, divulga para o seu colega que vai fazer a prova, manda no grupo da turma, enfim, é isso. Valeu, fiquem com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.